Quando interesseiros como você chegam, a qualidade da cerimônia cai. E por acaso não fede como privada quando você está por perto? O noivo torceu o rosto como se estivesse sentindo um cheiro ruim e fez um gesto como se estivesse tentando me afastar. Sim, eu sou uma faxineira e limpo privadas com frequência, mas com certeza o cheiro não fica em mim. Ei, Daniel, não diga coisas assim. Você disse que a Luna é uma amiga importante para mim, certo? Ignorando as objeções de Chloe, o noivo continuou a falar. Chloe, por que você trouxe alguém como ela? Se você vai se casar comigo, tem que cortar os laços com pessoas medíocres como faxineiros que só sabem fazer trabalhos estúpidos. Eu não quero que as pessoas pensem que eu casei com uma noiva estranha. Você, pelo amor de Deus! Eu parei Chloe quando ela começou a dizer algo e disse: Está tudo bem. Quando eu disse isso, a Chloe deve ter entendido algo. Ela parou de falar calmamente e encarou o noivo. Ao mesmo tempo, eu olhei no fundo dos olhos do noivo e disse com um sorriso: Obrigada pelas palavras gentis. Aguarde pelo meu discurso ao fim do dia. Eu parei a Chloe no momento que ela iria começar a falar e disse: Meu nome é Luna, tenho 36 anos, tenho um marido que trabalha para uma empresa e uma filha no primeiro ano da escola fundamental. Atualmente, eu trabalho como faxineira em uma companhia chamada Alpha Securities por uma razão. Quando eu comecei a trabalhar como faxineira, eu fiquei nervosa, pois os outros faxineiros eram mais velhos que eu e eu estava tendo dificuldades com um novo trabalho. No entanto, aos poucos fui fazendo amizades ao meu redor e meu trabalho gradualmente melhorou. Agora me orgulho deste emprego. Falando nisso, tenho uma amiga mãe insubstituível. O nome dela é Chloe. Estudamos juntas no ensino médio e somos amigas próximas desde então. Chloe agora é uma mãe solteira com uma filha na terceira série. Por algum motivo, Chloe sempre teve má sorte com homens e seu ex-marido a traiu. Então ela se tornou uma mãe solteira há 3 anos. Ela recebeu uma indenização, mas aparentemente seu ex-marido não tem pagado pensão alimentícia e ela tem passado por dificuldades financeiras. No entanto, outro dia, durante um almoço com Chloe, ela me disse: Na verdade, estou me casando. O quê? Eu pensei que você tinha desistido de homens. Eu pensei sobre isso e cheguei à conclusão de que não quero que minha filha sofra financeiramente, especialmente porque não estou recebendo pensão alimentícia. Pode parecer que estou interessada apenas no dinheiro dele, mas não é a única razão. Mas você não se casaria com alguém que não gosta, não é? Claro que não. É por isso que estava procurando um casamento e encontrei uma pessoa boa. Ele é um funcionário da Alpha Securities. Mesmo? Sim, senti uma sensação de familiaridade com ele, porque eu pensei que ele trabalhava na mesma empresa que você, Luna. A partir daí, nos tornamos amigos. Mesmo que você tenha dito que ele trabalha na mesma empresa, ele não faz o mesmo trabalho. Quero dizer, ele não é um faxineiro, certo? Sim, ele trabalha no departamento de vendas. Ele é um pouco agressivo e tem um forte senso de orgulho, mas ele realmente quer se casar e está disposto a fornecer qualquer quantia de apoio financeiro para minha filha. Ele também está bem comigo sendo dona de casa, então, no geral, é um acordo bem bom para mim. Me senti um pouco inquieta ao ouvir isso. Parecia bom demais para ser verdade. Como alguém que oferece termos tão bons pode estar solteiro? Manifestei minha surpresa dizendo: não parece um pouco assustador? Bem, ele tem 40 anos. Então, talvez ele esteja pensando que precisa se casar logo? Chloe não parecia estar particularmente preocupada. Se essas circunstâncias estão presentes, não é irracional se apressar em um casamento? Comecei a me preocupar com várias coisas. Mas pensei que, já que a Chloe mesma acha que é uma coisa boa, não há necessidade de eu interferir. Então mudei de assunto. Vocês vão fazer um casamento? Sim, estamos planejando fazer um casamento e depois registrar o casamento. E se estiver tudo bem para você, Luna, você poderia fazer um discurso como madrinha de honra?
Chloe pediu com as mãos juntas. Falar em público é um pouco constrangedor, mas era o grande dia da minha querida amiga. Claro, eu ficaria feliz em fazer isso se você quiser. Eu prontamente concordei com o pedido dela. No dia seguinte, depois de aceitar o pedido de discurso da Chloe, eu estava limpando o banheiro masculino. Além dos mictórios, havia 2 compartimentos. E assim que terminei de limpar o primeiro, fui chamada. Ei, espere um minuto. Sim, o que foi? Este compartimento está sujo. O homem que reclamou tinha cerca de 40 anos. Eu sabia que ele era um vendedor da Alpha Securities porque sua identificação de funcionário em volta do pescoço dizia Daniel Smith, segundo departamento de vendas, com o logotipo da Alpha Securities. Desculpe, ainda não cheguei nessa área. Acabei de limpar este compartimento, então fique à vontade para usá-lo. Eu inclinei a cabeça e disse isso. Mas, em vez de se desculpar pelo mal-entendido, o homem soltou um suspiro alto e disse: Limpe logo, não se faça de preguiçosa só porque é um trabalho de nível baixo. Ele cuspiu essas palavras e entrou no compartimento para onde o conduzi. Foi a primeira vez que alguém falou comigo dessa maneira. Não posso enfatizar o suficiente, mas me orgulho deste trabalho. É extremamente rude chamá-lo de trabalho de nível baixo. E eu não fiquei ociosa ou fiz algo errado. Na verdade, eu tinha acabado de começar a limpar, então nem tinha tocado nessa área ainda. Embora eu pensasse, por que tenho que ser tratada assim? Engoli minhas palavras, pensando que a outra pessoa devia estar de mau humor. Havia uma lata de café vazia no compartimento que ele acabara de sair. No entanto, logo ficou claro que o tal homem não tinha desconforto com insetos. No meu local de trabalho na Alpha Securities, até os zeladores têm permissão para usar a cafeteria dos funcionários. No entanto, era minha rotina diária preparar e trazer não apenas o almoço para o meu marido, mas também para mim em uma marmita, e comê-lo com os outros funcionários da limpeza em um banco do lado de fora. Mas naquele dia acabei dormindo demais e tive que comer sozinha na cafeteria. Enquanto esperava na fila da máquina de vendas de tickets, animada com a cafeteria onde eu normalmente só fazia limpeza, um homem se intrometeu dizendo: Com licença. O quê? Estou na fila. Quando protestei, ele virou preguiçosamente o rosto para mim e disse: Mas com essa roupa, você é uma funcionária da limpeza, certo? Dá para perceber pelas suas roupas. Era verdade que nossos uniformes de zelador, camisas brancas e calças justas pretas, eram menos elegantes do que os estilosos funcionários de escritório da Alpha Securities, o que tornava fácil nos distinguir como limpadores. Então, e daí se eu sou uma funcionária da limpeza? Isso não significa que você pode furar a fila. Ei, sabe de uma coisa? Eu tenho uma reunião à tarde e preciso me preparar. Você entende que eu estou com pressa? Limpadores que trabalham devagar e preguiçosamente são diferentes de nós. E além disso, quem eles pensam que são comendo na cafeteria da empresa? Trabalhamos duro para ganhar nosso dinheiro, e é por isso que a cafeteria da empresa é tão barata. Você quer que pessoas que fazem trabalhos improdutivos como limpeza se beneficiem disso? O homem falava bobagens com sua teoria incompreensível. Sinto como se já tivesse visto esse rosto em algum lugar. Ao vasculhar minha memória, percebi que era o mesmo homem que reclamou de mim no banheiro anteriormente. Lá vamos nós de novo, pensei. Bem, acho que não há mais ninguém que seja tão fora da realidade a ponto de brigar com o zelador. A propósito, perdi da última vez, mas agora entendi que é exatamente esse tipo de pessoa que ele é. Se ele tivesse apenas dito que estava com pressa, eu teria dado espaço para ele de bom grado. Por que ele tem que falar de uma maneira que causa confusão? E se ele não gosta dos zeladores usando a cafeteria dos funcionários, ele deveria falar diretamente com o presidente, pois é uma regra definida nos regulamentos da empresa. Quando confrontei-o com esse argumento lógico, o rosto do homem ficou vermelho e ele disse: Se você quer que eu deixe você passar, é só falar.
E, sem nem me agradecer, ele furou a fila e comprou o ticket da refeição, indo para outra fila diferente da minha. Eu também pedi comida na cafeteria da empresa e devolvi os pratos depois de terminar minha refeição. Quando olhei para a mesa que Daniel usou, havia migalhas de comida e respingos de sopa por toda a parte, deixando-a muito suja. Apesar disso, o tempo passou e o dia do casamento da Chloe chegou. Como me pediram para fazer um discurso e não tive tempo para encontrar com a Chloe, ainda não tinha sido apresentada ao noivo. Eu estava caminhando pelo corredor, onde ficava o camarim da noiva. Tinham me dito para ir ao camarim da noiva porque havia algumas coisas que eu precisava ajustar em relação ao discurso antes da cerimônia. Foi quando encontrei a pior pessoa. Enquanto procurava o camarim da noiva, alguém saiu do camarim do noivo e abriu a porta dizendo: "Oh, desculpe!" Quando esbarrei nele e quando olhei para o seu rosto, era o Daniel. Daniel estava parado lá em um terno. "Hein?" O noivo exclamou em voz alta. Parecia que ele também se lembrava do meu rosto. "O que está acontecendo? Daniel, o que houve?" Chloe saiu do camarim depois de ouvir a voz de Daniel. "Por que uma zeladora como você está aqui?" "Essa é a minha pergunta. Por que você está usando um terno?" Enquanto nos encarávamos, Chloe interveio apressadamente. "Esperem um minuto, vocês dois. O que aconteceu? Daniel é meu noivo." Chloe disse isso, e Daniel e eu abrimos os olhos e a boca bem abertos, olhando para o rosto um do outro. Eu não conseguia acreditar que aquele homem era o noivo da minha querida e melhor amiga. "Chloe, não consigo acreditar que você está com alguém assim só porque tem má sorte com homens", exclamei apontando para Daniel. Em resposta, ele também apontou para mim e gritou: "Cale a boca! Isso é o que eu deveria dizer. Vá embora! Pessoas como você diminuem a qualidade do casamento. E quando você aparece, cheira a um banheiro, não é mesmo?" Ele torceu o rosto como se estivesse cheirando algo fétido e fez um gesto como se estivesse me afastando. Admiro que eu era uma zeladora e limpava o banheiro com frequência, mas nunca me disseram que cheirava mal. "Ei, Daniel, não diga isso. Eu disse a você que Luna é minha melhor amiga e a mais querida." Ignorando as objeções de Chloe, o noivo continuou a falar. "Chloe, por que você trouxe alguém como ela? Se você vai se casar comigo, tem que cortar os laços com pessoas medíocres como limpadores que só sabem fazer trabalhos estúpidos. Eu não quero que as pessoas pensem que eu casei com uma noiva estranha." "Você, pelo amor de Deus!" Eu parei Chloe quando ela começou a dizer algo e disse: "Está tudo bem." Com essas palavras, Chloe pareceu entender algo e fechou a boca, encarando o noivo. Enquanto isso, eu encarei firmemente os olhos do noivo e disse: "Obrigada por suas palavras gentis. Por favor, aguardem ansiosamente meu discurso de hoje." Disse isso sorrindo para ele. As palavras do noivo estranhamente não machucaram meus sentimentos. Em vez disso, mal podia esperar para ver seu rosto contorcido de agonia. Ignorando o noivo que gritava, tive uma reunião com Chloe e depois de um tempo, a cerimônia começou. Quando saí, parecia ter havido algum problema, pois tanto a noiva quanto o noivo estavam de costas um para o outro com expressões insatisfeitas. Chloe disse que rejeitaria o casamento após a cerimônia. Então, ainda havia tempo. Então esperei pacientemente no meu lugar com essa determinação em mente. Então chegou a hora do discurso da madrinha de honra. Recebi o microfone do mestre de cerimônias e subi ao palco com um sorriso. "Chloe, desculpe, mas não posso te parabenizar pelo seu casamento dessa vez." Apesar da plateia inquieta, continuei meu discurso. "Chloe, você é uma mulher maravilhosa e trabalhadora que sempre coloca seus amigos em primeiro lugar e criou sua filha sozinha. É por isso que eu absolutamente não posso permitir que você se case com Daniel. Além disso, não haverá mais vantagem em estar com essa pessoa." "Ei, do que diabos você está falando?" Mas Chloe consentiu para mim, olhando nos meus olhos. Isso significava que eu deveria continuar. Então, decidi fazer isso com total dedicação. "Prazer em conhecê-los. Eu sou Luna Miller, a próxima presidente da Alpha Securities.
O quê? Sim, eu sou a próxima presidente da Alpha Securities, onde o noivo trabalha. Atualmente, meu pai é o presidente, mas ele acredita que não se pode supervisionar a empresa sem passar pela dificuldade de todos os cargos dentro da companhia. Por isso, me disseram para começar como faxineira antes de passar para o trabalho de escritório. É claro, sentar na cadeira do presidente está pelo menos a 5 anos de distância, mas é um fato conhecido entre os chefes de departamento que eu seria a próxima presidente. No entanto, parece que o noivo, que é apenas um funcionário comum, não sabia disso. Meu pai me disse para vivenciar o trabalho de limpeza por alguns meses. E o que eu aprendi é que a verdadeira natureza de uma pessoa é revelada nos lugares que ela usa. Eu me virei para o noivo. Encontrei lixo na sala privada usada por Daniel, que anteriormente zombava de mim por fazer um trabalho tão humilde como limpar. Apesar de me instruir a limpar, ele deixou o lixo para trás. Além disso, a mesa que ele usou ficou manchas de sopa e os restos de comida. Mesmo após proferir insultos ridículos sobre como um simples faxineiro não deveria comer na cantina da empresa e menosprezar nossa profissão e ainda furar fila. Enquanto eu falava, os convidados que ouviam começaram a criticar o noivo um após o outro. O noivo é inaceitável, não é? Existem pessoas que dizem tais coisas nos dias de hoje? Será irritante quando ele se tornar marido dela. O escritório de Daniel certamente é uma bagunça. O noivo parecia ter ouvido essas palavras e ficou vermelho de raiva. Parem! Não! Por favor, parem! Ele suplicou desesperadamente. Eu continuei falando. Acredito que tal conduta e comportamento antiético reduzem o valor da Alpha Securities. Daniel, decidi que você não é necessário em nossa empresa. Também vou relatar esses eventos ao meu pai, que também não gosta de pessoas desonestas, e ele tomará a mesma decisão que eu. Enquanto eu falava, o noivo continuou tremendo descontroladamente e ficou pálido. Eu sinto muito. Por favor, me perdoem. Daniel se aproximou de mim e se ajoelhou. Uma reverência de alguém que só se desculpa depois de perceber que a pessoa ofendida é a próxima presidente da empresa não comove meu coração. Quando o interrompi assim, o noivo colocou a cabeça entre as mãos. Eu não tentei consolá-lo e Chloe também se aproximou de mim. Pensei que talvez tivesse ido longe demais, mas aparentemente não. Chloe disse para mim. Posso pegar o microfone, Luna? Então eu emprestei o microfone para ela e respirei fundo. Eu sabia o quanto Daniel era orgulhoso. Ele me disse muitas vezes que ser mãe solteira é uma existência sem valor. Mas como eu era bonita e educada, ele podia se vangloriar de mim para os outros. Eu sempre achei que era apenas vista como um acessório. Mas eu estava disposta a aceitar o orgulho dele em prol da minha filha. A sala ficou agitada novamente. Eu não tinha ideia de que Chloe se sentia assim. Se eu soubesse sobre o noivo dela mais cedo... Senti-me frustrada, mas mordi o lábio e tentei esconder minhas emoções. No entanto, se o orgulho dele existe não para elevá-lo, mas para menosprezar meus entes queridos, aí é outra história. Ele não apenas machucou Luna, minha querida amiga desde o ensino médio, mas também me disse para cortar laços com alguém como um faxineiro. Isso não é a única razão. Eu também comecei a me preocupar se minha filha cometesse algum erro. Ele aceitaria mesmo se ela falhasse? E se minha filha se tornasse uma faxineira como a Luna? Ele também usaria palavras ofensivas contra ela? A voz de Chloe começou a tremer. Ela deve ter imaginado o pior futuro possível. Eu acariciei as costas de Chloe e ela respirou fundo e voltou a encarar em frente. Seus olhos estavam firmes e determinados. Então vou cancelar o noivado. Desculpem a todos que se reuniram aqui hoje. E Luna, obrigada por me impedir de me casar com esse homem. Enquanto ela dizia isso, Chloe me abraçou. Os convidados do lado da noiva aplaudiram e vibraram, mas o lado do noivo ficou em luto. Ninguém estendeu a mão para ajudar o noivo que estava desmoronado. Depois, Chloe realmente rompeu o noivado com o noivo. Ela estava preparada para uma briga.
Mas, em vez disso, os pais do noivo pediram desculpas a ela, admitindo que o tinham criado mal. Mesmo sendo adultos, forçar os pais a se curvarem é desrespeituoso. Parece que até mesmo Daniel, como era de se esperar, foi afetado pela recente confusão e pediu humildemente desculpas. Depois de cancelar o noivado, Chloe disse: "Eu deveria ter desconfiado quando ele era um corretor de valores bem remunerado, mas ainda não tinha uma namorada aos 40 anos. Realmente não tenho um olho para homens, hahaha." Eu também falei sobre apresentar um homem de bom caráter que conheço. Mas Chloe disse: "Não, vou tentar fazer sozinha por um tempo. Ser mãe solteira é difícil e há muitas dificuldades. Mas ver o sorriso da minha filha me faz sentir que consigo lidar com a maternidade solo. Além disso, recebo pensão alimentícia do Daniel, então parece que os problemas financeiros serão resolvidos." Mas Chloe parecia ter superado e tinha um olhar de alívio, então tenho certeza de que ela ficará bem. Acho que Daniel não queria ser olhado com curiosidade pelos colegas que compareceram ao casamento, onde ele foi brutalmente abandonado. Foi por isso que ele pediu demissão antes que eu pudesse fazer algo. Na verdade, rumores já circulavam no trabalho sobre o Daniel logo após o casamento, onde o noivado foi cancelado. As pessoas sussurravam coisas como: "o cara que usou linguagem abusiva", "o cara que foi rude com o futuro presidente da empresa", "o cara que desperdiçou o tempo de todos ao comparecer ao casamento", e assim por diante. Parece que o Daniel acabou pagando por tudo, incluindo o custo do casamento e a compensação pelo cancelamento do noivado. Mesmo sendo um vendedor que ganha uma boa quantia, isso deve ter sido um golpe bastante duro para ele. Ele largou o emprego e acho que não viverá uma vida de riqueza por um tempo. Também não é fácil trocar de emprego aos 40 anos. Por outro lado, eu larguei meu emprego de faxineira e acabei substituindo Daniel nas vendas. Originalmente, o plano era eu trabalhar no refeitório dos funcionários e depois passar para um trabalho prático. Mas como a culpa foi minha pelo Daniel não estar mais aqui, foi como se eu tivesse que compensar. Então, meu pai me disse para ajudar no departamento de vendas. No começo, as pessoas ao meu redor me olhavam com preconceito por causa do incidente do casamento. Mas talvez porque eu tenha visto o trabalho do meu pai desde pequena, ou talvez porque combinasse com a minha natureza, rapidamente me tornei a melhor vendedora e pude demonstrar minhas habilidades por meio de resultados. A propósito, outro dia, o chefe do departamento de vendas me disse: "Nossa, como sempre, Luna, você é a melhor vendedora deste mês. Com você ao nosso lado, nossa empresa estará segura mesmo em caso de mudança de liderança." "Obrigada, chefe do departamento", exclamei. O gerente-geral então confidenciou: "Na verdade, entre nós, o Daniel não tinha um histórico muito bom. Sua personalidade era um problema, pois ele frequentemente menosprezava as pessoas e era muito insistente em suas abordagens. Recebíamos inúmeras reclamações de clientes e colegas, e isso estava nos causando muitos problemas." Eu não sabia disso. Achava que ele tinha uma boa aparência. Quando eu disse isso, o chefe do departamento respondeu: "De jeito nenhum. Achávamos que Daniel poderia ter falado coisas abusivas para a equipe de limpeza. Ele tinha esse tipo de personalidade." "Luna, obrigada por falar. Todos se sentem aliviados agora. Muito obrigada." Daniel não era muito popular. É engraçado pensar como ele era arrogante mesmo sem ter apoio. Então, estou dando passos firmes para me tornar a próxima presidente no trabalho e na minha vida pessoal. Estou feliz em passar tempo com meus amigos, incluindo a Chloe. Graças ao meu trabalho como faxineira, que era menosprezado, pude proteger minha melhor amiga. Estou orgulhosa de ser faxineira, afinal. Obrigada por assistir.